Sejam bem-vindos a mais um podcast. Pessoal, a carteira está sangrando lá fora e está sangrando no Brasil. Estamos batendo um recorde de dias negativos no Ibovespa. Mandei para vocês um vídeo no começo do dia, 13 dias negativos no Ibovespa. E lá nos Estados Unidos também teve um recuo considerável. Essa historinha aí para boi dormir de pouso suave, se acontecer isso, eu falei para vocês que isso seria uma exceção, seria a primeira vez em 200 anos de história. E toda vez que alguém fala que dessa vez vai ser diferente, se preparem porque saia correndo, né? Porque a chance de não ser diferente é muito grande. Então o mercado está sentindo, está abalado. E tem vários outros fatores acontecendo simultaneamente. A China estourou aquela crise imobiliária da Evergrande tem alguns meses atrás e agora uma das maiores construtoras lá está com risco de inadimplência e isso pode contaminar todo o mercado, o minério de ferro, países que exportam para a China, tipo o Brasil, tá? Então a dinâmica lá na China não está favorável, o que pode impregnar os mercados emergentes, principalmente o Brasil, tá? Lembrem-se que o Brasil começou a baixar a taxa Selic, que é um escudo do real, em um momento em que o mundo está conturbado, em um momento que o Fed sinalizou na ata do FONC, que é tipo o cupom lá dos Estados Unidos, que eles podem ser que eles aumentem mais um pouco os juros, tá? Isso levou uma inclinada na curva de juros dos Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês no último podcast que a gente estava muito próximo do fim do platô de juros dos Estados Unidos, que tinha muito mais para cair do que para subir? Pois é, o raciocínio ainda é o mesmo, tá? Mas antes o pessoal já estava precificando uma quedinha, agora não, agora está precificando mais uma alta, e aí o mercado sentiu e derreteu, tá? Mas não temos espaço para mais altas sem uma crise de solvência, tá? Quem conhece um pouquinho de mercado de crédito, quem conhece um pouquinho de marcação a mercado de título de longa duration, sabe que a cobra pode fumar se essa taxa de juros continuar aumentando. Taxa de juros forte lá protege o dólar e enfraquece as moedas. Então imagina os Estados Unidos deixando o seu escudo cada vez mais forte e o Brasil afrouxando num cenário de possível recessão mundial. Cara, eu baixei hoje um indicador da Bloomberg e ele já sinaliza que talvez nesse momento de agora nós já estamos em recessão nos Estados Unidos e no resto do mundo. E lembrem-se da dinâmica, a taxa de juros começa a descer e aí sinaliza a recessão e aí começa aquela outra fase de queda de juros, medo, turbulência, em que é o melhor cenário para aquisição de ações e estoques nos Estados Unidos, tá? Enfim, vai chegar esse momento, mas o momento atual é de que os bonds voltaram a fazer um platô de pagamento de juros nos Estados Unidos, tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso levou aquele mega investidor lá, o Michael Burry, a apostar 1,6 bilhões de dólares na queda do S&P 500, tá? Ele é conhecido por fazer os grandes shorts aí. Shorts é apostar na queda do mercado. Ele já acertou aí uma vez e ele agora concentrou 94% dos seus ativos em opções de venda do S&P. O cara tá bem, o cara é especialista em queda, tá? Já fez grandes acertos e agora ele tá bem convencido aí, porque 94% do portfólio dele está exposto à queda. Resumindo, pessoal, a queda pode ser que esteja muito perto, ninguém tem bola de cristal e o nosso portfólio tem que estar preparado para ela, tá? Então, separei algumas coisas aí para vocês. Na verdade, o nosso portfólio já está preparado para queda. Claro que ele vai cair, claro que ele vai cair, mas se o mercado cair 40%, o importante é a gente cair menos, cair 10, cair 5, cair 15. Se o mercado cair 20, a gente cai 7, cai 6. Então, os ativos que a gente encartera, ele segura a onda no momento de queda e a gente aproveita esses ativos
para alavancar depois que no momento de subida, qualquer intenção, se o mercado subir 10, nós subir 15, subir 20, mas esse ciclo de oscilação sempre vai ter. Claro que isso depende da exposição de volatilidade e do risco que cada um quer correr, tá? Então separei aqui alguns ativos que eu mandei no grupo para vocês. O que é interessante a gente ter em mente? Que apesar de todo esse cenário mundial conturbado, existem algumas oportunidades. Então vou falar de algumas aqui, por exemplo, o fundo BTG, o BTLG11, que é o fundo de logística administrado pelo Banco BTG, é um fundo AAA, tá? Em padrões brasileiros, que é muito bem administrado, está com um yield anual na casa de 9%, por enquanto isento de imposto de renda até a reforma tributária, uma vacância super controlada de 4%, com imóveis ajustados numa das melhores geografias do Brasil, tá? Ajustados ali em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará, com a carteira toda sendo indexada ao IPCA e ao IGPM. Em um cenário de estagflação em que pode ter a segunda onda inflacionária, é interessante você ter ativos que protejam você sempre da inflação, tá? E como é que estamos aqui de inquilinos, né? Só 4% de vacância. E os inquilinos, pessoal, são inquilinos muito bacanas, são inquilinos bem saudáveis, né? 50% dos inquilinos não pode sair, o contrato é atípico, né? O imóvel foi built to suit, né? Foi um imóvel construído para eles, então eles não podem sair sem uma multa pesada, e 50% é a locação típica, tipo de imóvel que você aluga para morar aí, tá? E 71% é da área de logística, industrial área 7, varejo 4, desenvolvimento 17. E eles estão fazendo uma captação para comprar mais 3 grandes imóveis também com cap rate de 10%. O que isso significa? Que o imóvel que eles vão comprar vai gerar de yield anual 10%, mais ou menos isso, tá? O cap rate das novas locações é 10%. Então você subscrever, tecnicamente você está aumentando o seu yield proporcional, tá? E além de ser um fundo imobiliário ali, ótimo, de ótima exposição, e você ter essa vantagem de poder comprar abaixo do preço de mercado. Então, num cenário conturbado, você tem um pezinho forte em fundo imobiliário dessa gestora, dessa qualidade, vale a pena, eu recomendo, é o que eu fiz para mim, tá bom? Outra janela de oportunidade que a gente está gritando aqui pra gente, é a renda fixa americana, que está pagando muito, né? Dei 2 exemplos no podcast passado e hoje eu vou dar o tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, que nunca pagou esse volume de cupom de juros, apenas durante a pandemia, tá? Hoje está numa mínima histórica, sinaliza um cupom de juros anual na casa de 4,5% a 5% perpétuo no preço que você comprar hoje, tá? Para quem se interessar, me avisa que eu faço a recomendação pontual para vocês desse ETF de tesouro americano de 10 anos. E além do que, diante desse cenário conturbado de queda, diante desse cenário de possível recessão que está a caminho, recessão chinesa, crise no mercado imobiliário chinês, capriche no seu caixa em dólares. Lembre que o dólar está ganhando força e tração de novo. O real vai se desvalorizar com a queda da taxa de juros. Isso é clássico, tá? Foque no seu dólar, foque no seu ouro, porque há uma corrida para o ouro durante momentos de crise. E para o ouro digital, nunca tivemos uma janela tão aberta, que sentiu o impacto pela possível inclinada da subida de juros ontem, mas que isso tende a reverter na hora em que o Fed precisar baixar os juros na marra, porque a recessão vai estar no calcanhar ali do cidadão americano, tá? Então as principais oportunidades da semana é essa. Se eu tivesse um aporte, eu dividiria igualmente nelas, de renda fixa americana, fundo imobiliário brasileiro, caixa em dólares, sem esquecer da minha gaveta reserva de valor, que é ouro e Bitcoin, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, quem tiver dúvida é só me procurar.